Bom dia, gente. Meu nome é Yuri Barbosa. Essa é a aula Povos e Culturas nas Terras Banhadas pelo Mediterrâneo. Nesse primeiro slide aí, a gente tem um mapa aí do século XVII com a representação do Mediterrâneo. É importante que vocês prestem um pouco de atenção nesse mapa para localização geográfica do mar Mediterrâneo. Ele vai estar ali numa região central ali, né, que vai ligar a Europa, a África e a Ásia Menor. Então o Mediterrâneo, né, é um mar que vai ligar esses vários continentes e que vai ser de fluxo, né, de diversos povos e culturas. A gente estava vendo, né, nas últimas aulas o Império Romano e agora a gente vai ver aí a relação entre os romanos e os germanos, né? Esse povo que vem do norte da Europa ali é conhecido como os povos bárbaros, né? Essa visão dos povos germânicos como um povo bárbaro é uma visão eurocêntrica, né? Ou seja, uma visão ao qual o europeu está se vendo como centro do mundo, não compreendendo os outros povos, né? Como se o europeu fosse melhor ou estivesse, né, fosse mais civilizado do que os outros povos, uma ideia que a gente já conversou em outras aulas, né, e que é uma ideia preconceituosa. Ou seja, os romanos eles se acham mais civilizados do que os germanos, por isso os germanos são chamados de bárbaros, né, que seria aí algo ligado à selvageria. Por mais que exista, né, esse conflito entre romanos e germanos, por mais que exista esse preconceito, mesmo assim, né, a gente vai ter germanos aí como Estilicão que vai conseguir se tornar general do exército. Sua filha também vai se casar com o imperador romano, né? Ou seja, essa relação entre romanos e germanos, por mais que tenha um preconceito ali, ela vai ocorrer ao longo do tempo, né, de diversas maneiras. Como a gente vai ver ao longo da aula, com o passar do tempo, né, esses povos germânicos vão cada vez mais estar junto com os romanos e vai se tornar ali, né, essas culturas vão se misturar. Esses povos, né, vão cada vez mais ali estar junto e fazer uma certa miscigenação, né, tanto genética quanto cultural, né. Esses romanos e germanos vão começar a criar vínculos, né, e o exército é uma das portas de entrada para isso, né. No século III, então, a gente vai ter uma crise no Império Romano e o Império Romano vai se desagregar, ou seja, é um império gigantesco, né? Ele vai começar a perder a sua união, o império vai se dividindo, tá? Internamente, a gente vai ter gastos crescentes do império com a conservação de províncias, pagamento de funcionários e manutenção do exército em toda a sua extensão, né? O Império Romano aí, ele correspondia a essas três cores aí, né? E para você manter um império desse tamanho, né, presente na Europa, na África e na Ásia Menor, isso gastava-se muito dinheiro, né? Como resultado, a gente vai ter um aumento da cobrança de impostos e ao mesmo tempo a desvalorização da moeda, né? A moeda que era feita de ouro, né, ela vai perder sua quantidade de ouro, isso vai fazer com que a moeda se desvalorize no mercado. Isso vai levar a uma crise econômica que vai gerar dificuldades em se sobreviver no meio desse império. Você não vai conseguir trabalho, vai ter que pagar um aluguel alto, além da alimentação nos centros urbanos desse Império Romano. Com esse processo de desagregação do Império, né, dessa desorganização do Império, dessa dificuldade de vida de viver no Império, a gente vai viver o processo de ruralização, ou seja, as pessoas que vivem na cidade vão começar a migrar para o campo. A cidade vai estar vivendo esse momento de insegurança, né, e ao mesmo tempo de crise econômica, fruto aí da pressão dos germanos também, né? Então você vai ter um empobrecimento da população e essa população vai migrando para o campo, né? Isso vai fazer com que as cidades vão se esvaziando. A terra do campo estava na mão aí de poucas pessoas, né? De grandes proprietários que vão ceder pedaços dessa terra para pessoas mais pobres, sob a condição de pagamento com parte da sua produção rural, ou seja, a terra está na mão de algumas poucas pessoas que são grandes proprietários, você vai trabalhar na terra dessas pessoas e o que você cultivar ali, né, uma parte do que você cultivar você vai ter que entregar para essa pessoa, isso é chamado de colonato, tá? Esse colonato que vai se configurando aí no meio dessa sociedade rural vai fundamentar lá na frente na Idade Média o chamado feudalismo, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Para buscar solucionar essa crise dentro do Império Romano, né, essa crise econômica, né, de vida, Diocleciano em 285 vai criar a tetrarquia, né, que é um governo ali com 4 imperadores, então vai se dividir ali, né, o poder dentro desse império. Constantino já vai combater os germanos, né, esses povos bárbaros aí que estão chegando, e ao mesmo tempo vai mudar a capital, que era em Roma, para Bizâncio. Bizâncio vai começar a se chamar então Constantinopla. E Teodósio, em 395, vai dividir o Império Romano. O Império Romano agora vai ser o Império Romano do Ocidente e do Oriente, como vocês veem aí no mapa, né? O do Ocidente tem capital em Roma e o do Oriente capital em Constantinopla, antiga Bizâncio.
Durante esse período a gente vai ter aí a ascensão do cristianismo. O cristianismo, que era a religião ali de uma pequena parcela da população, vai começar a ficar popular, tanto entre as pessoas pobres quanto entre as pessoas ricas. O cristianismo tem uma proposta de religião universal e do amor, né? Ou seja, ele é para todas as pessoas, né? E ele vai pregar essa certa união, né? E amor ao próximo. A gente vai ter a figura de Jesus, né? Que teria vivido lá em Belém e era território do Império Romano, né? Na época governado por Otávio Augusto. Ele vai começar, né, a fazer sua saga messiânica, né? A pregar a sua palavra, né? Ele pregava aí a adoração de um Deus único universal, a felicidade eterna em quem merece, se opunha à violência e prometia a vida eterna nos céus. Suas ideias, autoproclamação como rei dos judeus e pregação contrária ao Império Romano, vão levá-lo a ser condenado à morte em uma cruz. Os seus apóstolos vão manter, né, sua obra e sua palavra, né? Paulo e Pedro aí são exemplos disso e vão ali transmitir os ensinamentos de Jesus. O cristianismo então vai se expandir entre os povos, tá? À direita aí a gente tem uma ilustração de como seria um judeu do Oriente Médio desse período, né? A imagem de Jesus Cristo, normalmente ali o homem branco de olhos azuis, né? É uma imagem eurocêntrica também, ou seja, os europeus se colocando no centro do mundo. Jesus teria provavelmente essa aparência aí, ou algo parecido disso. Mas os europeus, né, quando vão fazer as representações de Jesus, terminam retratando eles tal qual os próprios europeus. Essa é uma visão preconceituosa também, então é importante a gente começar a desconstruir, tá, gente, esse tipo de preconceito. Jesus não era um cara branco de olhos azuis, não, ele tinha cabelo e pele negra, tá? Isso é o que os estudos históricos vão confirmar. E aí trago um trecho aí do Paul Veyne, é o primeiro trecho, eu trouxe alguns trechos desse livro, que é Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, que vai trabalhar exatamente esse período aí que a gente está trabalhando na aula. Nesse primeiro trecho o Paul Veyne vai falar assim, então: Jesus era tão Deus quanto o próprio Deus em pessoa, o que conduzira, no período que vai do ano 150 ao ano 250, a numerar a Trindade, o Deus Uno em 3 pessoas, para substituí-lo. O Cristo não era mais um enviado especial do céu. Na pessoa de Cristo, um Deus se fizera semelhante a nós, homens, para resgatar nossos pecados através do seu suplício e nos salvar. Então aí ele vai refletir no Paul Veyne sobre esse significado aí da presença de Jesus nesse início de século, né? A presença de Jesus ainda é muito recente, tá, gente? E essa presença recente de Jesus é uma das forças aí do cristianismo nesses primeiros séculos depois de Cristo. Com essa expansão do cristianismo, a gente vai ter então aí uma perseguição aos cristãos. Então essa perseguição dos cristãos aí se deu de algumas formas, né, gente? A gente teve execuções públicas, né, como a crucificação de Cristo. A gente teve exposição a animais famintos, né, aquela coisa de joga os cristãos aos leões, né, é desse período. Além da destruição das igrejas. A presença de Jesus aí, né, levaria à criação de um reino de Deus. Essa ideia da criação de um reino de Deus vai se opor, né, à figura do imperador, que seria a figura do anticristo. Essa recusa em honrar os deuses, o imperador romano, vão tornar o cristianismo uma ameaça nociva, então, a esse império. E por mais que nociva ao império, ela vai ganhar aí cada vez mais popularidade, tá? Sua popularidade se daria aí, um dos fatores aí, né, para ele prometer, né, o cristianismo se propor, né, a dar uma vida feliz e eterna, né, no pós-morte. E depois dessa fase de perseguição, a gente vai ter aí uma fase de união, a qual os próprios imperadores romanos vão começar, né, a virar cristãos e a possibilitar que o cristianismo, né, se faça presente dentro desse império. Dentre eles, Constantino e Teodósio, como a gente vai ver lá na frente, tá? Então a gente teve esse período de perseguição, mas depois o cristianismo volta a crescer, né, e a ficar popular, inclusive, né, entre a elite e entre os próprios imperadores. Aí o segundo trecho aí do Veyne, tá? Cristo não era um ser mitológico vivendo em uma temporalidade feérica. Diferentemente dos deuses pagãos, ele era real e até humano. Não se adora o Deus cristão com oferendas. Não se lhe sacrificam vítimas, mas obedece-se à sua lei. O papel fundamental que a moral desempenha no cristianismo era amplamente estranho ao paganismo. Tratava-se de mais uma originalidade cristã. Ou seja, o cristianismo ele traz uma lei, ele traz uma moral, e isso é um dos grandes diferenciais do cristianismo. Ele é uma religião completa no sentido de completar a vida do ser humano e dele dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura de poder, tá?
essa completude do cristianismo, né, essa filosofia completa do cristianismo vai ser muito apoiada e vai ser muito valorizada pela elite, né, que vai começar a travar debates, né, sobre os sentidos desse cristianismo. Não só do cristianismo, mas os sentidos sobre Deus, sobre a origem do ser humano, né, tudo vai sendo debatido também. Durante esse processo aí de cristianização do mundo, então, né, da ascensão do cristianismo, quando o nosso mundo vai se tornar cristão, né, como diria o Paul Venn, a gente vai ter a figura aí de Constantino. Constantino vai ser aí o primeiro imperador que vai se converter ao cristianismo. Ele vai se converter só no fim da sua vida, mas ele é o imperador cristão e isso vai fazer uma grande diferença nesse período. Ele vai publicar o Edito de Milão em 313 e vai dar liberdade de culto aos cristãos, né, os cristãos que estavam sendo perseguidos. Isso vai consagrar, né, o cristianismo tanto entre os pobres quanto entre os ricos. Na época aí, era algo em torno de 5-10% da população. Essa conversão de Constantino teria se dado depois que ele teve um sonho. E nesse sonho, né, Deus teria lhe prometido a vitória sobre uma batalha que iria acontecer. Então ele tem esse sonho e aí ele começa, né, a pregar o cristianismo, a estudar, enfim, apoiar o cristianismo de alguma forma. Já em 380 a gente vai ter Teodósio, que vai transformar o cristianismo na religião oficial do Império. Então a partir desse momento, né, o Império Romano, que antes acreditava nos deuses pagãos, agora vai ser o Império Cristão, tá? Isso a gente vai sair então da religião que era politeísta, que tinha vários deuses, e a gente vai agora para o monoteísmo, para uma religião que só tem um Deus verdadeiro. Essa mudança aí do politeísmo para essa cristianização do Império Romano é o que vai dar ali sustento para o que a gente vai estudar na próxima aula, que é a Idade Média. A Idade Média ela vai se dar numa sociedade rural e cristã, tá? Continuando aí o texto do Paul Venn, então, como o paganismo, o cristianismo, comportava ritos, mas também uma porção de outras coisas que o paganismo não tinha. Sacramentos, livros santos, atos litúrgicos, propaganda oral através de homílias, uma doutrina moral, dogmas. E assim, como era preciso confessar sua fé e respeitar a lei divina, era preciso crer nesses dogmas e nas narrativas sagradas, na queda, na redenção, na ressurreição. A religião pagã não atingia todos os domínios, enquanto a religião de Cristo domina todas as coisas da vida, uma vez que a vida está orientada para Deus e submetida à sua lei. Então, aquela mesma coisa que eu já tinha falado no último slide, né? O cristianismo ele dá uma ordem à coisa, ele dá uma ordem para essa sociedade, porque ele tem uma lei, porque ele tem uma moral. Uma lei e uma moral que deve ser seguida por todos, né? Por isso que ele dá uma ordem, dá algo que dá uma certa união entre esse povo. Aí na imagem a gente tem a iluminação de Constantino, né, uma representação, e esse símbolo ali que estaria lá em cima brilhando é o símbolo que ele teve, né, que ele vai botar no brasão do escudo do seu exército, logo após ele ter tido o sonho, né, onde Deus aparece para ele prometendo a vitória. Então ele botaria esse símbolo no brasão e aí você traria o símbolo, né, de Deus para esse exército. Durante esse período aí, né, da crise do Império Romano, a gente vai ter a chegada dos povos germânicos, esses povos que vão vir ali do norte, né, esses povos bárbaros que eu já falei no início da aula. Esses povos germânicos aí, eles são vários povos, né? A gente tem os álamos, burgúndios, francos, godos, jutos, ostrogodos, saxões, suevos, vândalos, visigodos, né? Todos esses povos são povos guerreiros e agricultores, né? Eles vão valorizar muito a luta, a fidelidade e a coragem no campo de batalha. Eles vão batalhar, né, sempre numa ideia parecida com dos cristãos, né, pensando no céu eterno. O céu eterno deles seria Valhalla, seria o local ao qual eles alcançariam, né, encontrariam com seus deuses, com seus antepassados. Mas para você alcançar Valhalla, para você chegar nesse local sagrado, você teria que ser um grande guerreiro. Você, por exemplo, ter uma morte digna na batalha, te levaria a Valhalla. Então é um povo que vive para a guerra. E vive para a guerra porque eles vão ter uma vida eterna lá com os deuses deles em Valhalla, tá? A guerra, então, é a razão de ser desse povo germânico, tá? A guerra é o que vai motivar ali e mobilizar essa cultura germânica. Ele vai ser aí, desde pequeno, né, preparado para ser um guerreiro. E esses guerreiros vão se unir por meio do comitatus, que é um juramento de fidelidade entre eles, né? Você vai criar ali uma unidade militar formada por vários guerreiros, né, que vão ter ali normalmente uma figura de liderança guiando-os. Esse chefe militar tinha méritos de vitória em batalha, sendo reconhecido pela comunidade.
Então é isso, esses chefes vão ser, né, valorizados pela comunidade, já que é só uma comunidade, um povo que é um povo guerreiro, que tem essa cultura guerreira, logicamente que os seus chefes guerreiros vão ser valorizados. Então o contato aí, né, entre germanos e povos romanos vai se dar, né, de diversas maneiras. Os germanos vão entrar, por exemplo, no Império Romano na função de soldado, como agricultores, fazendo comércio por meio do casamento. Com o tempo, né, isso vai aumentar a troca ali entre esses povos das suas culturas e a união entre esses povos. Isso vai gerar um processo de adaptação, costumes, religião, valores e técnicas, né, tanto da cultura romana quanto da cultura germânica vão ser influenciados por esses povos aí. Aí na imagem a gente tem o batismo de Clovis. Clovis era um rei franco, né, um desses povos germânicos, e a conversão de Clovis aí vai marcar, né, um desses processos aí de união entre os povos germânicos e romanos, né? A conversão de Clovis vai torná-lo, né, parte dessa sociedade romana. Então, a partir do século IV aí, a gente vai começar um processo de migração e invasão do Império Romano, tá? É aí que vai se dar a queda do Império, o fim do Império Romano, que a gente diria. Os povos hunos, que são um povo vindo da Ásia, vai começar a atacar os povos germânicos, e os povos germânicos aí vão se ver pressionados, né, a sair da sua área, e assim a começar a intensificar os ataques ao Império Romano. Os visigodos aí vão ter uma vitória e vão transitar no meio desse império. Burgúndios, francos, álamos e hunos vão invadir a Gália. Vândalos a África, lombardos a Península Itálica, ânglos e frísios a Britânia. E em 476 os germanos vão conquistar Roma, o que vai levar ao fim do Império Romano do Ocidente. Aí a gente teria o fim desse Império Romano. Esse Império Romano, então, né, do Ocidente, esse que está aí numa cor amarelada no mapa da esquerda, esse Império Romano vai acabar. Mas o Império Romano do Oriente vai continuar vivo. E esse Império Romano do Oriente, que continua vivo, ele vai mudar de nome. Agora que o Império Romano chegou ao fim, esse Império do Ocidente, que tinha como capital Bizâncio, Bizâncio que agora vai se chamar Constantinopla, né, vai começar a se chamar então Império Bizantino. E os povos germânicos, né, vão ocupar esse Império Romano do Ocidente. A gente vai ter visigodos, burgúndios, francos, ostrogodos, né, esses povos aí ocupando aí, dá pra ver no mapa aí bem legal, né, esse território todo. Inclusive, né, a região de Portugal, ocupada pelos visigodos. Essa ocupação vai durar um grande período. E a influência, né, existe uma influência dessa cultura nórdica em Portugal e na Espanha. Então, a cultura de Portugal que vem para o Brasil tem uma influência desses visigodos, tá? Então, os bizantinos ali vão ter Constantinopla como sua capital, né? Esse império vai ter diversos povos e culturas, vai chegar a ter 1 milhão de pessoas no século X e vai ter o grego como língua oficial, tá? Sua capital vai ficar ali na entrada do Mar Negro e vai ligar a Europa e a Ásia, né? Além da própria África, que está ali ao sul. É um império ainda muito grande, né? Que vai ter um fluxo aí muito grande de pessoas, de produtos, de comércio. Então é um local de muito multiculturalismo, de muita inteligência, né? Porque você vai ter informação do mundo todo, tá? Então é um local ali muito rico, tanto na cultura quanto na vida material mesmo, nos produtos, tudo que vai estar passando por essa cidade. A gente vai ter produtos do mundo todo, e pessoas, e ideias. Aí na imagem uma representação de Constantinopla. A política no Império Bizantino, né, é uma política ali que é centrada, né, sobre a figura do Basileu. O Basileu seria esse imperador, né, que seria um representante de Deus na Terra. Dessa forma, a política no Império Bizantino é a teocracia. Teocracia porque Theos de Deus e Kratos de poder, ou seja, Deus está no poder. O representante de Deus na Terra está no poder. Então o imperador, ele não é apenas um imperador político, ele é também um representante de Deus na Terra, ele é uma figura religiosa, tá? E esse Basileu, esse imperador, vai escolher um patriarca, que vai ser ali o seu braço direito, vamos dizer assim, né? O homem mais poderoso do império depois do próprio Basileu. Continuando aí o texto do professor Veyne, né? A gente tem uma citação aí de Santo Agostinho. O Império Bizantino será um império cristão. O Império Romano jamais conseguiu deixar-se tomar por um império do sol, ou seja, um império pagão. A religião romana não exigia grandes obrigações nem havia muita coisa que crer. Para um cristão, em compensação, fora da igreja não há salvação. O cristianismo pedirá aos reis o que o paganismo jamais pedirá ao poder, ampliar tanto quanto possível o culto de Deus e se pôr a serviço da majestade divina. Ou seja, o imperador aí como representante de Deus, né, ele tem que espalhar essa fé.
e ao mesmo tempo essas pessoas têm que ser fiel ao imperador, já que ele é o representante de Deus na Terra. Durante o governo de Justiniano aí, né, aquele lado ocidental do império que havia sido perdido para os povos germânicos vai tentar ser reconquistado pelo Império Romano, pelo Império Bizantino, tá? Então Justiniano ali, um dos imperadores desse Império Bizantino, vai começar a fazer incursões para reconquistar o lado ocidental do Império que havia sido perdido. A ideia é fazer uma restauração desse antigo Império Romano, na máxima extensão territorial dele, né? Algo que a gente viu nas últimas aulas. O Império Bizantino então vai conquistar aí o norte da África dos povos vândalos, a Península Itálica dos ostrogodos e o sul da Espanha dos visigodos. Vão controlar assim boa parte desse mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo que é muito importante para o comércio, já que ele liga a Europa, a Ásia e a África, como eu falei no início da aula. Essas várias guerras, né, vão ter um alto custo. Esse alto custo vai gerar um aumento de imposto sobre as populações e isso vai gerar revoltas, tá? Justiniano também vai organizar o chamado Corpus Juris Civilis, que é um ordenamento jurídico, um conjunto de leis ali que ele vai organizar para organizar essa sociedade. Esse corpo jurídico aí que ele vai criar, até hoje é usado como referência dentro do direito, tá? Então aí no mapa a gente tem um império aí antes do rei Justiniano e aí em amarelo aí as conquistas de Justiniano, as áreas que antigamente eram do Império Romano do Ocidente que tinham sido ocupadas pelos germânicos. Então ele vai reconquistar essas áreas. Então dentro desse império aí bizantino, tá, a religiosidade vai ser vivida intensamente, né, durante toda a rotina. E a gente tem aí figuras muito importantes que são chamados ícones. Esses ícones são o quê? São representações divinas, são estátuas ou são pinturas. Normalmente de santos, da Virgem Maria, de Jesus Cristo, enfim. Esses ícones são muito importantes, né? Porque eles são fabricados ali pelos monges e eles vão se tornar populares. Eles vão tornar o cristianismo de alguma maneira acessível, tá? Então a religião aí vai ser central para esse povo, né? E a gente pode citar 3 fatores para isso. A extensão e influência das estruturas religiosas, né? A intensa e exaltada espiritualidade popular e, por fim, as controvérsias teológicas, né? Ou seja, os debates sobre Deus vão gerar desdobramentos na política e na sociedade. Os debates sobre a Bíblia, sobre a presença de Jesus, sobre os sentidos da vida, vão gerar diversas mudanças sociais e vão mudar as relações entre as pessoas, tá? Durante o Império Bizantino, por mais que a gente tenha tido essa expansão do cristianismo, a gente também vai ter uma perseguição a certos tipos de cristianismo que vão estar se fazendo na época, tá? O cristianismo ele vai começar a se dividir. Leão III vai proibir o culto às imagens religiosas, a esses ícones, né? E vai ordenar sua destruição. Isso é chamado de iconoclastia, ou seja, a destruição dos ícones. A ideia de Leão III aí, né, que esse culto aos ícones fosse substituído ao culto ao imperador, já que o imperador seria o representante de Deus na Terra. Ele visava assim fortalecer o Império Bizantino frente às invasões bárbaras, né? Esses bárbaros que têm uma outra fé. Populares e monges então vão se revoltar contra Leão III e aí vai se iniciar uma guerra civil aí que vai durar bastante tempo. Até que Irene, né, a imperatriz, vai novamente, né, restabelecer o direito de culto a essas imagens. A gente tem aí na imagem uma representação, né, de iconoclastia, né, de uma destruição aí de uma imagem santa e da crucificação de Cristo aí. É um documento do século XIX aí que eu tirei um trechinho para vocês verem. Então é isso. A religião aí vai começar a se dividir, tá, gente? O próprio cristianismo, né, vai começar a ter um debate interno dele. E esse debate interno vai ser influenciado, né, pelo antigo Império Romano, pela aquela divisão antiga do Império Romano e pelas relações de poder que estão presentes dentro desse Império Romano. A gente vai ter o chamado Cisma do Oriente, que é exatamente essa divisão. O cristianismo aí, bizantino, então, ele se diferenciava do romano. A missa era em grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negava-se a existência do purgatório. E aí a gente tinha um embate, a gente tinha um patriarca bizantino, que era o representante de Deus na Terra, e a gente tinha o Papa. Esses dois vão começar um embate entre eles, ambos querendo ser os dirigentes supremos da cristandade. Isso vai levar a cisma do Oriente, ao rompimento da igreja. Vai se criar então a Igreja Católica Apostólica Romana, ligada ao Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, ligada ao Patriarca. Durante esse mesmo período a gente tem os muçulmanos aí, né, na Arábia surgindo e ascendendo como grupo e como Estado também, como a gente vai ver, né, ao longo do tempo. Os muçulmanos, né, eles são aí chamado islamismo aí, né, sua religião, uma religião monoteísta, ou seja, crê num Deus único, né, diferente lá dos germânicos, enfim,
dos próprios gregos, né, da antiguidade. E a figura de Maomé, né, vai ser uma figura messiânica também, que vai aí conquistar diversos apoiadores com o tempo. Os comerciantes, né, da cidade de Meca vão ficar muito incomodados aí com a figura de Maomé e vão começar a perseguir ele. Ele vai mudar, né, para a cidade de Yatreb e em seguida para Medina, conhecida como a cidade do profeta. Esse episódio da migração é conhecido como Hégira e aconteceu em 622, ano escolhido pelos muçulmanos para ser o seu ano 1 do seu calendário. O calendário dos muçulmanos é diferente do calendário cristão, porque o calendário muçulmano ele é um calendário lunar e o nosso calendário é um calendário solar. Isso dá uma diferenciação nos dias ali ao longo do ano. Segundo os muçulmanos, eles estariam então no ano de 1442 depois de Maomé, ano Hégira. A cidade de Meca vai ser conquistada em 630 e vai marcar ali o nascimento do islamismo. A capital é a cidade da religião muçulmana que desde 632, com a morte de Maomé, já se configura como Estado árabe. Os ensinamentos de Maomé vão ser ali reunidos no Corão, né, que é o seu livro sagrado, ou Alcorão. Eu botei até o link aí para vocês darem uma acessada no final da aula, tá? Aí na imagem o profeta Maomé citando o Alcorão na Meca, né, para os seus seguidores. Então é isso, o islamismo, né, a religião fundada aí por Maomé, ela vai ter alguns princípios básicos, né? Que creiam em um Deus só, Alá, orar 5 vezes ao dia com o rosto virado para a cidade de Meca, ajudar os necessitados de maneira proporcional aos bens que possui, jejuar durante 30 dias no Ramadã e, por fim, ir a Meca pelo menos uma vez na vida. A ideia é que esses ensinamentos, né, e o próprio Alcorão levem uma vida coletiva ali e comunitária entre esse próprio povo, tá? Depois da morte de Maomé, então, a gente vai ter uma expansão desse islamismo. Dentre os fatores, a gente pode citar o interesse em vias comerciais por mar e terra, a guerra santa contra infiéis, o chamado jihad, e a crença no paraíso após a morte em combate. Essa conquista, né, das novas terras, esse Estado Islâmico que vai se formando, né, esse senso comunitário entre os povos islâmicos, vai gerar a formação do chamado Império Islâmico, presente na Europa, na África e na Ásia, tá? Então, para finalizar aí, gente, Mediterrâneo é um espaço de interação entre povos e culturas, tá? Aquilo que eu já vim falando ao longo da aula. O Mediterrâneo está numa localização aí, geográfica importante, né? Porque vai ligar a Europa, a África e a Ásia. E você vai ter, tanto por mar quanto ali nas proximidades do mar, várias rotas comerciais, né? Muitas construídas inclusive durante o próprio Império Romano, o fluxo de pessoas e mercadorias. Chegam grãos da Sicília e saem linho e artigos de algodão de Tunis. Grãos do Marrocos chegam na Espanha islâmica, que vendia tecidos aos mesmos. Nesse Mediterrâneo, nesse comércio mediterrâneo, então, a gente vai ter árabes, muçulmanos, bizantinos, judeus, sírios, africanos, gregos, italianos, entre outros povos. Ou seja, a gente vai ter um fluxo aí muito grande, não só de comércios e produtos, mas também de ideias e culturas, práticas religiosas, línguas, saberes. Então o Mediterrâneo é um local de multiculturalismo, ou seja, de multiculturas, de múltiplos povos, tá, gente? E isso é muito importante para o período. Esse período não tinha internet nem nada, né? Então você ter vários povos de vários locais te permite ter acesso ao conhecimento do mundo todo. E isso é poder. Conhecimento é poder, tá, gente? Principalmente nesse período. Você saber sobre outros povos, você saber sobre determinados produtos, vai te garantir ali uma margem maior de lucro, vai te garantir o domínio sobre outros povos, tá? É isso, gente. Aí para finalizar a bibliografia que eu usei, tá? Botei aí o Alcorão e a Bíblia, que são referências aí, né, dessa aula. O Assassin's Creed é um jogo de PS4, ele vai falar ali dos vikings, né, desses povos germânicos aí e dessas invasões também. Vai inclusive ter vários personagens históricos dessa aula. Coloquei aí também uma lista de filmes, tem muitos filmes sobre os povos germânicos, né, e sobre essa ideia dos vikings também. Aí por último aí eu botei também uma lista com vários museus, tá? São diversos museus aí que vão transitar aí entre a Itália, entre a África, enfim, o Oriente Médio, e que vão apresentar diversos elementos aí do que eu apresentei aqui na aula. São espaços interessantes porque são museus virtuais, tá? É isso, gente. A gente acaba a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Povos e culturas nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. Até a próxima aula.